Olá, o meu nome é André Roberto e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica que foi desenvolvido sob orientação da professora Maria Pia Guerra, cujo título é A Formação do Constitucionalismo Brasileiro e a Escravidão, a Cidadania na Assembleia Constituinte de 1823. O meu objetivo, ao iniciar a pesquisa, era compreender o modo pelo qual a escravidão se insere na formação constitucional do Brasil, sendo que estabeleci como recorte de estudo o tema da cidadania. Bom, a partir da Revolução do Porto, causando a ruptura política entre as elites portuguesas e brasileiras, além da intensificação da circulação de tipografias e das noções de constitucionalismo e liberalismo, a partir da Revolução Vintista, não havia mais espaço ao absolutismo monárquico, urgindo então a necessidade de confecção de uma Constituição brasileira, cuja realização seria a responsabilidade da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Nesse sentido, surge o questionamento sobre como pensar a escravidão a partir do momento em que o Brasil busca entrar em uma ordem constitucional e liberal. Nisso, importa lembrar que as elites brancas do século XIX temiam a radicalização da liberdade, o que era um temor até fundamentado, pois o próprio tópico da cidadania, que remete à existência de indivíduos livres e portadores de direitos, fora, conforme narram Rafael Marquese, Márcio Berbel e Tamis Parron, um elemento central na independência de colônias americanas após 1810, contestando regimes escravistas. Sua discussão, então, era sensível, sendo que o silêncio seria um meio para a manutenção da tranquilidade. No caso português, nas Cortes de Lisboa, narram os autores citados que houve o silenciamento sobre o tema da escravidão, a fim de que não fosse comprometida a unidade luso-brasileira, além de que o conceito de quem seria português foi bem abrangente, não havendo nesse sentido sequer a restrição à cidadania dos libertos. Já na Assembleia Constituinte Brasileira de 1823, por sua vez, impunha-se também o receio de que as discussões sobre cidadania, liberdade e escravidão causassem revoltas de grupos subalternos ou rupturas entre grupos políticos. No entanto, a deliberação sobre o artigo 5º do projeto constitucional tratara da cidadania e inclusive da cidadania negra, sendo que o parágrafo 6º do artigo 5º mencionara expressamente a concessão da cidadania aos escravos que obtivessem a liberdade, não fazendo distinção entre aqueles que eram nascidos no Brasil ou aqueles que eram nascidos na África. Inclusive, analisando as falas dos deputados nos anais constituintes, é expresso o receio de alguns deputados sobre a discussão de questões que tangem à escravidão e aos negros. Em referência ao parágrafo 6º do artigo 5º, por exemplo, o deputado Muniz Tavares alegou que seria conveniente que o texto fosse aprovado sem discussão, a fim de que não acontecesse uma revolta aos moldes da Ilha de São Domingos. No entanto, apesar de existir esse desconforto expresso por alguns constituintes, a discussão sobre a cidadania negra de fato ocorreu, e deve-se ressaltar que a homogeneidade da elite política imperial da primeira metade do século XIX era um elemento que favorecia sua atuação política, e sendo que, ao fim, a cidadania passiva, ou seja, a titularidade de direitos civis, fora concedida aos ingênuos, aos libertos brasileiros e aos libertos africanos. Por sua vez, a cidadania ativa, isto é, a titularidade sobre direitos políticos, não seria concedida aos libertos africanos, sendo que os libertos brasileiros, apesar de terem certos direitos políticos, podendo, por exemplo, votar nas eleições primárias, não poderiam votar nas eleições para deputados ou ser eleitos. No entanto, é válido ressaltar que esses artigos que tratam das eleições, além da representação à Assembleia Constituinte de José Bonifácio, e o artigo 254, que tratava da emancipação lenta dos escravos, não chegaram a ser analisados pelo plenário antes da dissolução da Constituinte. Desse modo, um eventual processo emancipatório acabou interrompido. De todo modo, é interessante notar como houve, apesar da dissolução da Assembleia Constituinte, no caso brasileiro, a tentativa de compatibilização entre a lógica da liberdade, manifesta pela cidadania, e a da escravidão, sendo que o Brasil conseguiu passar pelo processo de independência e formação constitucional sem que a ordem escravocrata do país fosse abalada, cuja estrutura permaneceu por boa parte do século XIX. É isso. Muito obrigado.